Olá a todos, eu sou a professora Jeane Anchal Oliveira, sou docente do curso de enfermagem Campus de Sinop, da Universidade Federal de Mato Grosso, na disciplina de Introdução à Saúde Pública. E na aula de hoje nós vamos conversar sobre a educação ambiental. Dessa forma, os objetivos da nossa aula de hoje são, primeiro, conhecer a Política Nacional de Educação Ambiental, a PNEA, e também o Programa Nacional de Educação Ambiental, o PRONEA. Vamos também contextualizar um pouco a educação ambiental e a sua inter-relação com a enfermagem, algumas ações educativas que podem ser desenvolvidas pela enfermagem na questão da educação ambiental e, por fim, vamos introduzi-los em relação ao gerenciamento dos resíduos dos serviços de saúde, que também é uma atividade inerente à profissão de enfermagem, principalmente se tratando de saúde pública. Dessa forma, a gente primeiro precisa conceituar o que seria a educação ambiental. Assim, segundo a própria política de educação ambiental, consideram que essa temática trata-se dos processos por meio dos quais os indivíduos e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Então a gente percebe que a educação ambiental trata-se de construir uma cultura ecológica que compreenda a natureza e a sociedade, sendo como dimensões que estão realmente intimamente relacionadas entre si e que não podem ser mais pensadas de forma separada, de forma independente ou autônoma, porque todas as decisões nesse âmbito, elas devem ser articuladas, entre todas as esferas, seja a esfera governamental, seja a sociedade civil, seja a comunidade, seja a academia, as universidades e também as empresas privadas, as sociedades privadas, porque a educação ambiental é uma temática transversal que deve ser compreendida, que deve ser trabalhada em todos os âmbitos da sociedade, dos segmentos produtivos, dos níveis governamentais, para que realmente a gente consiga colocar essa atividade em prática. Dessa forma, a gente deve pensar que a educação ambiental ela vai nascer como um processo que deve ser educativo, que deve ser embasado em valores éticos, em regras de bom convívio social, sempre tentando buscar um equilíbrio tanto entre os benefícios quanto os prejuízos, decorrentes aí do uso dos recursos da natureza, dos recursos naturais, tentando educar toda a população, educar os vários segmentos da sociedade para um consumo sustentável, para um consumo respeitoso que dê conta de nos trazer benefícios decorrente desse uso desses recursos naturais, porém sem trazer tantos prejuízos para a natureza. Pensando aí que o ambiente é um espaço onde também se produz saúde. Para isso a gente também precisa ocupar esse ambiente de maneira sustentável e com responsabilidade. E nesse bojo nasce aí a Política Nacional de Educação Ambiental. Assim sendo, essa política ela tem como uma das principais funções justamente o desenvolvimento da educação ambiental, sempre com o intuito de despertar o senso de cidadania, entre todos esses segmentos que eu já falei, o senso de corresponsabilização, tanto coletiva quanto individual, para tentar dar conta de superar esses problemas ambientais. Então, o PNEA ele foi desenvolvido para articular esses diferentes segmentos da sociedade para atuar na educação ambiental da população brasileira, promover a corresponsabilização coletiva e individual da população pelo mundo onde habita. Então a PNEA, ela surge após já uma extensa caminhada, de várias organizações internacionais, de vários segmentos da sociedade organizados de forma individual e coletiva, algumas ações
organizadas pela sociedade, que com o tempo, né, com o passar das discussões, com as diversas conferências que foram ocorrendo, como a Conferência Rio 92 e as várias reuniões, né, os vários movimentos nacionais e internacionais para ampliar essa conscientização em relação à natureza, em relação ao consumo sustentável. E aí, em 1999, surge a Política Nacional de Educação Ambiental, que visa justamente, né, a educação de toda a sociedade, né, a nível individual, a nível coletivo, para a gente conseguir realmente utilizar os recursos da natureza de maneira sustentável. E no seu artigo 2, né, da Política Nacional de Educação Ambiental, a educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente de forma articulada em todos os níveis e modalidades do processo educativo, seja em caráter formal, seja em caráter não formal. Então vemos que neste artigo se enfatiza principalmente a questão da interdisciplinariedade da educação ambiental. E também vai reforçar essa responsabilização coletiva para realmente conseguir que essa política seja implementada e que ela realmente se efetive respeitando esses princípios básicos, né? Respeitando os seus objetivos e as suas estratégias. Então, essa política ela vai, né, fomentar essa cultura da educação ambiental em todos os níveis, seja governamental, seja da sociedade, os vários níveis, né, de organizações presentes no nosso país, levando em consideração os princípios básicos e os objetivos que essa política traz consigo. Assim, a gente vê que essa lei ela fornece um roteiro para a prática da educação ambiental e na sua regulamentação, ou seja, essa política ela foi regulamentada pelo Decreto 4281 de 2002, indicando que para que essa política realmente se implemente de forma efetiva e eficaz, seria necessário a articulação do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério da Educação, esses como sendo os órgãos gestores dessa política. E aí surge então, né, a partir da política, o PRONAE, que é o Programa Nacional de Educação Ambiental, regulamentado por esse decreto que eu acabei de dizer, que vai realmente pôr em prática as ações de educação ambiental em todo o território nacional. Então, para que realmente a Política Nacional de Educação Ambiental fosse implantada e implementada, ou seja, né, que ela realmente se efetivasse, foi criada, tanto no Ministério da Educação, a Coordenação Geral de Educação Ambiental, e no Ministério do Meio Ambiente, foi criado o Departamento de Educação Ambiental. Então, esses dois setores, né, tanto a Coordenação Geral de Educação Ambiental dentro do Ministério da Educação, quanto o Departamento de Educação Ambiental vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, foram as duas instâncias de execução da Política Nacional de Educação Ambiental. Ou seja, esses órgãos, né, essas instâncias responsáveis por realmente fazer funcionar a Política Nacional de Educação Ambiental na prática. E para isso acontecer, vários outros órgãos, né, outros segmentos também foram incluídos, né, para poder fazer essa articulação entre os dois ministérios. Então, para realmente ser efetivado a política, né, foi elaborado a partir daquele decreto o Programa Nacional de Educação Ambiental, que realmente vão dar as diretrizes, os objetivos, as estratégias que vão ser implementadas para efetivar essa política na prática. E também quais seriam as linhas de ação a serem desenvolvidas para a efetivação dessa política. E essas linhas de ação, né, que eu vou descrevê-las mais para frente para vocês, elas são trabalhadas de forma articulada, né, em articulação com outros setores governamentais, como por exemplo o IBAMA, a Agência Nacional das Águas, o Instituto Jardim Botânico do Rio de Janeiro, todos esses setores trabalhando de forma articulada e integrada,
sendo coordenada por essa Coordenação Geral de Educação Ambiental do Ministério da Educação, que é o responsável pela gestão política, pela gestão da Política Nacional de Educação Ambiental e pela implementação do PRONEA. Então, o Ministério do Meio Ambiente, articulado com o Ministério da Educação e com outros setores, né, do governo, vão realmente colocar em prática, né, todos os eixos pensados por essa Política Nacional de Educação a partir da implementação do Programa Nacional de Educação, que realmente vão trazer essas linhas de ações, né, as estratégias, os objetivos, os princípios básicos desse programa, dessa política. Então, o PRONEA, o Programa Nacional de Educação Ambiental, ele atua a partir da implantação de programas e projetos em educação ambiental, junto a redes públicas de ensino, a unidade de conservação, prefeituras municipais, empresas, sindicatos, movimentos sociais, organizações da sociedade civil, consórcios e comitês de bacia hidrográfica, assentamentos de reforma agrária, dentre outros parceiros. Então, a gente percebe que esse programa ele tem uma entrada nos mais diferentes níveis da sociedade, seja a sociedade civil, seja os eixos governamentais, sejam as organizações não governamentais, sejam as organizações privadas. Então a gente percebe que esse programa ele vem mesmo com o intuito de levar a educação ambiental para todos os níveis, para toda a população brasileira, em todo o território nacional. Então o Programa Nacional de Educação Ambiental, o PRONAE, ele foi lançado pela primeira vez em 2003 e atualmente ele está já na sua 5ª edição, permanecendo como um dos marcos referenciais da implantação de políticas públicas voltadas para essa educação ambiental no Brasil. Então, o PRONAE nada mais é que um documento orientador para quem atua, principalmente na área ambiental, mais precisamente com processos formativos, ou seja, com a educação ambiental em si, para a construção de ações para a promoção de sustentabilidade. Então, esse programa ele vai realmente nos trazer os caminhos, né, a partir de alguns eixos, a partir de algumas diretrizes, para nos dar, né, essas possibilidades de realmente implementar a educação ambiental, seja de maneira formal ou não formal, nos vários segmentos da sociedade. E para isso, o PRONAE, né, o programa, ele traz no seu texto algumas diretrizes de trabalho, né, um olhar que vai direcionar o trabalho daqueles que vão implementar, realmente colocar para funcionar esse programa. A primeira dessas diretrizes trata-se da transversalidade. Então, a partir dessa diretriz, o programa ele busca criar espaços de interlocução bilateral, ou seja, né, tanto do lado governamental quanto das outras organizações civis, né, existentes no nosso país, de forma múltipla, que busque aí internalizar a educação ambiental, além, né, do conjunto do governo, além das ações governamentais, também com outras ações, contribuindo assim para que a educação ambiental seja uma agenda transversal, ou seja, algo que vai conversar com todas as outras políticas também, com todas as outras ações do governo voltada para sustentabilidade, voltada para a saúde, que todas essas ações se conversam. Também busca, a partir da transversalidade, né, o diálogo entre outras políticas dos outros setores ambientais, né, políticas de saúde pública, políticas de economia, de educação, né, políticas sociais, políticas relacionadas à infraestrutura. Já que a gente está pensando em meio ambiente, a gente também tem que pensar nessa infraestrutura, de forma que todos possam participar das decisões, dos investimentos, né, desses setores, e também que todos possam monitorar e avaliar as ações que são efetivadas nesse âmbito, principalmente tendo aí o foco da educação como algo que deve ser permeado, né, por todas essas instâncias, e o da sustentabilidade, ou seja, usar os recursos naturais de forma sustentável, de forma a realmente não trazer tantos prejuízos
à natureza, né, ao meio ambiente e utilizando esses recursos de maneira responsável. O impacto dessas políticas também precisa ser observado e precisa ser levado em consideração quando a gente pensa em transversalidade, ou seja, essa questão ambiental, o impacto que as outras instâncias, que as outras políticas, né, que os outros setores da sociedade causam de forma indireta ou indiretamente ao meio ambiente. Ou seja, essa questão da transversalidade, ela vai trazer a educação ambiental como uma política, como um programa transversal a todos os outros programas, a todas as outras políticas e ações, tanto governamentais quanto da sociedade. Então, essa diretriz da transversalidade é uma diretriz que a gente encontra não só dentro da política nacional e do Programa Nacional de Educação Ambiental, mas também dentro de outras políticas, porque a gente entende, né, que as políticas, elas não devem ser isoladas, elas precisam se conversar, elas precisam atuar de forma conjunta para que realmente a gente consiga mais aprofundamento e maiores e melhores resultados com a efetivação dessas políticas. Outra diretriz importante que a PNAE traz é justamente o fortalecimento do Sistema Nacional de Meio Ambiente, que é o SISNAMA. Então, esse sistema, né, ele foi criado, né, ele foi pensado justamente para promover a articulação e a integração, tanto dentro quanto fora do governo, de ações direcionadas à implementação das políticas de saúde pública, de políticas de educação ambiental. Então, com essa diretriz, né, busca-se que esse sistema seja fortalecido, né, que ele ocorra em sinergia com outras políticas federais, estaduais e municipais do governo, ou seja, precisa dessa descentralização, né, precisa dessa articulação nos diferentes níveis governamentais, seja nível municipal, estadual, federal, e que essa articulação, né, precisa estar ali em consonância tanto com o Ministério da Educação quanto com o Ministério do Meio Ambiente, pois esses são os dois órgãos gestores, né, da Política Nacional de Educação Ambiental. Então, uma diretriz importante é justamente o fortalecimento desse sistema nacional do meio ambiente, justamente para fazer esse monitoramento dessas ações, para fazer essa descentralização das ações e também para articular todas as ações nesses mais diferentes níveis. Outra diretriz importante que o Programa Nacional de Educação Ambiental nos traz é em relação à própria sustentabilidade. Então, o PRONE, ele busca desempenhar um importante papel na orientação tanto de agentes públicos quanto de agentes privados, para reflexão, para construção de alternativas que almejem aí ações que sejam realmente sustentáveis para ser implementado no uso dos recursos naturais, dos recursos ambientais, dos recursos da natureza, principalmente a partir do bom exemplo de práticas e de experiências exitosas, ou seja, né, buscar, né, vincular, né, as várias práticas exitosas, experiências, né, que deram certo, principalmente voltada para a sustentabilidade, né, para a economia dos recursos naturais, para a utilização desses recursos naturais de forma racional, de forma responsável, né, para que a gente consiga aí promover maiores cuidados com o nosso meio ambiente. Outra diretriz que direciona aí as ações, né, o pensamento e a forma de atuar no Programa Nacional de Educação Ambiental, trata-se da participação e controle social, né? Então a gente percebe que essa questão do controle social, ela é muito importante, né? Ela perpassa por várias políticas de saúde do Ministério da Saúde, né? A gente vê que várias políticas de outras pastas ministeriais também, a questão do controle social é algo muito importante. Porque, né, o controle social, ele que realmente tem que dar a baliza, é ele que tem que fiscalizar, é o controle social que vai dizer quais são as ações realmente precisam ser implementadas, quais são as necessidades da população, de quem realmente está ali atuando em relação ao meio ambiente. Então, precisa dessa participação e desse controle social, né? Então, essa diretriz,
ela permeia ações, né, voltadas para o Programa Nacional de Educação Ambiental, por intermédio principalmente da geração, da disponibilização de informações que permitam a participação social na discussão, na formulação, na implementação, na fiscalização, na avaliação das políticas ambientais e das ações voltadas para a educação ambiental, né? Visando aí a construção de valores coletivos, né? De comportamento de ações comprometidas para o desenvolvimento de qualidade ambiental, apoiando a sociedade na busca de um modelo socioeconômico que seja sustentável. Então, para isso, a gente precisa da participação da população, né? Dos atores sociais que realmente se debruçam sobre essa questão para que a gente consiga avançar nas discussões e para que não fique aquela questão de algumas pessoas do alto escalão pensando políticas públicas, né, políticas que realmente não se efetivem na ponta. A gente precisa dessa interlocução entre os vários segmentos sociais e, dessa forma, a participação e o controle social é uma importante ferramenta para que isso realmente aconteça. E a diretriz da descentralização, que se trata justamente da questão de que essas ações elas precisam estar presentes em todos os níveis, né? Governamentais, né, seja municipal, seja estadual, seja federal, né, cada um desses níveis tem que desenvolver ações e programas de educação ambiental articulados e coordenados tanto pelo Ministério da Educação quanto pelo Ministério do Meio Ambiente. E como eu disse, né, esse programa ele também vai nos trazer as linhas de ação, né, que devem ser desenvolvidas, ou seja, os eixos de trabalho que serão pensados as ações para que realmente esse programa ele se efetive na ponta. Então nós temos 5 linhas de ação. A primeira trata-se da gestão e planejamento da educação ambiental no país. Então essa linha de ação ela visa apoiar o planejamento, a avaliação, a gestão, a administração e a internalização da educação ambiental tanto no governo quanto na sociedade. E para isso, né, ela vai agir a partir dessa linha de ação, buscando atuar, fortalecendo coletivos, né, ou seja, organizações que atuem como espaços de interlocução, espaços de discussão, espaços de articulação, né, de compartilhamento de ações, de pensamentos para implementação da educação ambiental no nosso país. E isso vai auxiliar também na tomada de decisão do que realmente deve ser feito, né? Que ações realmente devem ser implantadas, por quais atores sociais essas ações precisam ser implantadas, de que forma nós vamos, né, enquanto governo, enquanto sociedade, avaliar e monitorar a efetividade dessas ações. Então, essa linha de ação é justamente para fazer essa gestão e esse planejamento da implementação do programa de educação ambiental em todo o nosso território nacional. A segunda linha de ação trata-se da formação de educadores ambientais. Então, com essa linha de ação, busca-se potencializar processos de formação de educadores e de educadoras ambientais, e para isso vai se buscar estabelecer parcerias com instituições que atuem como atividades ambientais, né, de caráter pedagógico, ou seja, de caráter formativo, né, de educação ambiental propriamente dito, e para tanto vai ser incentivado aí vários processos educativos que visem contemplar a compreensão cognitiva, ou seja, né, o conhecimento mesmo das questões voltadas ao ambiente, à sustentabilidade e toda a complexidade ambiental, sempre contextualizando, né, a dinâmica socioeconômica, a dinâmica cultural, política, tanto do Brasil quanto da população mundial. Então, busca-se a partir deste eixo de formação de educadores ambientais, justamente fomentar essa formação de novos atores sociais, atores políticos, né, que realmente façam essa discussão, coloquem em prática as ações de educação ambiental para a gente poder fazer essa discussão
entre os vários segmentos econômicos, políticos, social, cultural, né, na utilização dos recursos ambientais de maneira sustentável. O terceiro eixo, que trata-se da comunicação para a educação ambiental, é justamente para dar visibilidade às ações, né, à temática da sustentabilidade em si, contribuindo de uma forma que a educação ambiental da sociedade possa ser conhecida, né, possa ser vinculada a essas ações que são desenvolvidas para a sociedade, com vistas a atender a sociedade, a promover maior sustentabilidade, melhoras, né, no consumo e no uso adequado dos recursos naturais, né, fazer com que todas essas ações de produção, de gestão, sejam, né, compartilhadas com a sociedade como um todo, disponibilizando e vinculando informações tanto do campo ambiental, de forma interativa e dinâmica, estimulando a participação e o controle social. Então, a partir da comunicação, a partir da visibilidade, né, das questões ambientais, busca-se aí também fomentar novos atores, né, que possam atuar na educação ambiental, seja nas escolas, seja nas unidades básicas de saúde, né? A gente precisa desse engajamento da sociedade como um todo para a gente promover melhores ações de educação ambiental no nosso país. A quarta linha de ação trata-se da educação ambiental nas instituições de ensino. Então, a partir da reformulação de projetos pedagógicos de ensino, que vislumbrem, né, que atendam a educação ambiental, que tragam esse eixo, que tragam esse conteúdo para dentro das instituições públicas, desde as instituições de educação infantil até as universidades, né? Na verdade, as universidades, elas desempenham um importante papel dentro dessa questão da educação ambiental. Então, isso precisa ser assimilado pelos projetos pedagógicos das várias instituições de ensino que existem no nosso país. E incentivando também o desenvolvimento de pesquisas, de projetos de extensão no âmbito da educação ambiental. E aí que a gente também entra, né, principalmente a enfermagem, nessa questão de desenvolvimento de projetos de extensão para fazer educação nas escolas, para fazer educação na comunidade. Então, a gente precisa dessa inserção das instituições de ensino também atuando aí na educação ambiental. E por fim, nós temos o quinto eixo, que é o monitoramento e avaliação de políticas, programas e projetos de educação ambiental. Então, esse eixo é basicamente para acompanhar, para avaliar todas as ações de educação ambiental desenvolvidas em todo o território nacional pelos mais diversos atores e segmentos da sociedade. Então, realmente é saber se as ações que estão sendo pensadas, que estão sendo planejadas, elas estão realmente se efetivando, e para isso a gente precisa de um sistema de monitoramento, de avaliação dessas ações. E esse eixo do Programa Nacional de Educação Ambiental vem nesse sentido, de promover esse acompanhamento dessas ações desenvolvidas e pensadas no âmbito deste programa. E agora, né, a gente falou o que é a Política Nacional de Educação Ambiental, como essa política se efetiva por meio do Programa Nacional de Educação Ambiental, né, falamos dos eixos, na verdade falamos das diretrizes, falamos das linhas de ações. Mas de que forma a educação ambiental ela pode se efetivar dentro da nossa profissão? De que forma a enfermagem pode estar relacionada na questão do meio ambiente, da sustentabilidade? Então, a enfermagem está diretamente relacionada ao cuidado humano e à qualidade de vida por meio de ações de promoção à saúde, pois, assim como as outras áreas, a promoção da saúde objetiva justamente manter o ambiente saudável. Então, é a partir de um ambiente saudável que nós vamos conseguir realmente, de fato, implementar uma promoção de saúde e cuidar da saúde da nossa população. Então, é nesse âmbito, né, nessa gama que a enfermagem se coloca nessa questão da educação ambiental, por conta da promoção da saúde ambiental e humana, que é um dos focos de ação da enfermagem. Então, a promoção da saúde, ela vai de encontro aos aspectos da saúde ambiental,
pois é por meio da promoção de um estilo de vida saudável, de ações que contemplem uma alimentação de qualidade, uma moradia digna, né? Questões de educação em saúde, de ações que visem, então, melhorar a interação tanto do homem com o meio ambiente para que ele viva de maneira mais saudável, num ambiente mais saudável, e que esses homens, né, que essa população que é assistida por nós da enfermagem, reconheçam a necessidade de cuidar também do meio ambiente, pois é nessa relação e nessa interação entre nós humanos e o meio ambiente que a gente vive é que a gente vai produzir saúde verdadeiramente, é que a gente vai promover saúde. Então uma coisa está assim diretamente relacionada com a outra. Então é nesse sentido que a educação em saúde ela vai se interrelacionar com a enfermagem, porque a enfermagem, dentro da sua atuação, no seu âmbito de atuação, a educação em saúde é um eixo forte, é um eixo importante de ação da enfermagem, e a educação ambiental ela precisa estar casada, né? Ela precisa estar inclusa nesse eixo da educação em saúde na enfermagem. Então a gente precisa, além de olhar somente doença, além de olhar somente alterações biológicas, a gente precisa contextualizar, né, o ambiente em que esses pacientes vivem, a forma como eles se relacionam com o ambiente, quais são as condições de moradia, de água, de uso de água, né, de recursos naturais. Então, isso tudo a gente precisa contextualizar dentro da educação em saúde, dentro da educação ambiental, quando a gente vai atuar enquanto enfermeiros. Então, os eixos da formação em saúde, que foram acordados lá naquela Carta de Ottawa, né, que vão definir as ações necessárias para a promoção de saúde, a gente percebe que a elaboração e a implementação de políticas públicas saudáveis, né, a partir de criação de ambientes favoráveis à saúde, né, reforço de uma ação comunitária, desenvolvimento de habilidades pessoais, reorientação de sistemas de saúde, são ações que foram pensadas, né, eixos de ações que foram pensadas lá nessa Carta de Ottawa com o intuito de promover a saúde da população, que podemos perceber que essas ações elas têm relação direta com a saúde ambiental, uma vez que um dos principais objetivos da saúde ambiental é justamente o de favorecer o desenvolvimento de habilidades, e isso é feito a partir da educação ambiental. Então, para que a gente consiga essa articulação, né, de promoção da saúde, de um meio ambiente sustentável, de meio ambiente saudável, a gente precisa das ações de educação ambiental para isso. Então, logo a gente vai perceber que a educação ela é realmente um importante instrumento para ações de intervenção na saúde ambiental, pois é a partir da educação, neste caso a interlocução entre a educação em saúde e a educação ambiental, é que realmente a gente vai conseguir capacitar, é que a gente vai conseguir educar os indivíduos, a comunidade, para que eles sejam realmente capazes de refletirem sobre os problemas ambientais existentes, de refletirem que a falta de saneamento pode me causar doença, que a falta de higiene, né, de condições de saneamento, né, das mais diversas ações em educação ambiental realmente vão interferir na minha saúde. Muitas vezes a nossa população elas não conseguem fazer esse nexo, né, entre o meio ambiente e a minha saúde. Então a enfermagem está aí, os profissionais de enfermagem estão aí para fazer essa interlocução, para realmente fazer essa educação em saúde voltada para a educação ambiental também, para que a gente consiga aí realmente promover a saúde dos nossos usuários. Então a gente percebe que as relações entre a educação ambiental e as práticas de enfermagem, elas estão muito próximas, né? Então como que a enfermagem se interrelaciona com a educação ambiental? Ora, uma vez que sabemos que os problemas socioambientais decorrentes de uma situação de desigualdade econômica, de desigualdade educacional, de desigualdade social, elas vão interferir no cotidiano e na saúde das populações. Então a gente precisa considerar que é intrínseco esse desenvolvimento de projetos e de ações
de atenção à saúde comunitária nos vários níveis da unidade básica de saúde, para que realmente a gente possa intervir sobre esses problemas socioambientais. Então, nesse contexto, o cuidado de enfermagem, ele vai se integrar, né, se apresentar como capaz de direcionar as intervenções educativas, as ações educativas, né, voltadas aí para lidar com as vulnerabilidades ambientais, com o intuito principalmente de diminuir a possibilidade de acarretar danos ecológicos e, consequentemente, danos humanos, né? Uma vez que a gente altera o meio ambiente, a gente também pode afetar a saúde dos seres humanos por conta dessas ações de degradação ambiental. Então, na prática, a gente percebe que a enfermagem, ou melhor dizendo, nós enfermeiros, ou seja, vocês, futuros enfermeiros, precisam desenvolver aquele conceito de saúde ampliada, aquele que a gente discutiu lá na primeira aula, né? A fim de realmente considerar os vários aspectos que vão ser inerentes ao processo de saúde e doença. Lembram daquelas determinações sociais, aquele conceito de saúde ampliado, do processo de saúde, né, ampliado, dos vários determinantes sociais, que a gente sai daquela teoria unicausal para a teoria multicausal? Então aqui entra a educação ambiental, aqui entra o meio ambiente como um dos fatores que interfere na saúde, no processo de adoecimento da população. Então aqui a gente vê essa necessidade da relação entre a educação ambiental e as práticas de enfermagem. Elas vão estar relacionadas em conjunto, né? Para que a gente consiga ações de melhor promoção da saúde, a gente precisa também trabalhar o meio ambiente, trabalhar as questões ambientais, para a gente conseguir realmente promover saúde. E não só ficar focado em doenças, né? E em ações apenas biomédicas. Como muito pertinente, comenta Capra. Lá em 1982, Capra já dizia que o organismo individual está em interação contínua com seu meio ambiente físico e social, sendo constantemente afetado por ele, como também agindo sobre ele e modificando. Então a gente percebe que o organismo individual, ele se interage com esse meio externo, seja ele físico, né, o meio ambiente, seja o social, né, as condições sociais. Então a gente percebe essa importância, né, da educação ambiental também como ação de saúde, de promoção à saúde, e a enfermagem como um importante ator social para que realmente a educação ambiental se efetive, seja nas escolas, seja nas comunidades, seja dentro de uma consulta de enfermagem, por exemplo. Então, que ações educativas em saúde ambiental podem ser desenvolvidas pela enfermagem? Então, de que forma o enfermeiro pode implementar a educação ambiental em seu cotidiano de atuação? Que ações educativas em saúde ambiental podem ser implantadas, podem ser implementadas, desenvolvidas pelos enfermeiros? Então, a atuação profissional de enfermagem em face à educação ambiental, ela encontra-se fundamentada nas ações de promoção à saúde, realmente, né? Porque ela pode capacitar o indivíduo, a comunidade, a fazê-los refletir de forma crítica para a mudança de comportamento, tornando-os comprometidos com a saúde ambiental, bem como que eles sejam capazes de identificar problemas de saúde relacionados aos determinantes de saúde e doença, né? As questões do ambiente em que ele vive, como também formas que podem interferir na sua saúde. Então a gente precisa educar a nossa população, os nossos usuários em relação a isso. Então o enfermeiro nesse âmbito, né, ele pode e deve trabalhar questões relacionadas aos efeitos dos poluentes, né, que a poluição, que os agentes químicos, né, causam na saúde. Então todas essas questões de educação ambiental, elas podem ser desenvolvidas pelos enfermeiros no âmbito da consulta de enfermagem, ações educativas realizadas em sala de espera,
ações educativas realizadas nas escolas, né? A gente tem o programa de saúde na escola, então a educação ambiental pode ser um dos eixos temáticos dessas ações educativas nas escolas, reuniões com representantes de bairros, né? São ações que o enfermeiro, que a equipe de enfermagem, que as unidades básicas de saúde devem implementar durante a sua atuação, né, de promoção à saúde desses indivíduos. Então, pode-se, nessa mesma lógica, trabalhar outras temáticas que também são importantes da questão ambiental, né? Ensinar cada um dos usuários sobre a poluição ambiental, pode-se trabalhar também questões relacionadas ao consumo de água, né, ao consumo responsável de água, a questão do saneamento básico, a questão da reciclagem também pode ser uma das temáticas que podem ser trabalhadas pelos profissionais de saúde. Controle de pragas ambientais, como por exemplo roedores, que podem trazer muito adoecimento, né? A gente ainda vê esse tipo de doenças acometendo, né, a população mais carente. A questão da dengue também é algo que precisa ser trabalhado, que está relacionado ao ambiente, né? Então, cuidado com a água parada. Tudo isso faz parte da saúde em ter relação com o meio ambiente. E também nós, enquanto da universidade, precisamos, né, articular a pesquisa, a extensão, né? Ou seja, vocês, discentes, são atores sociais que são indispensáveis para a condução de ações em educação ambiental. Então, vemos que são inúmeras as possibilidades e, dentre essas inúmeras possibilidades, chamamos a atenção principalmente para a questão do gerenciamento dos resíduos de saúde gerado pelos serviços de saúde, como também uma das ações de educação ambiental a qual a enfermagem está vinculada. Então, além, né, dessas questões mais amplas de educação ambiental, existem as ações educativas voltadas principalmente para a questão do gerenciamento dos resíduos de saúde gerados pelos serviços de saúde. E quando a gente fala em gerenciamento de resíduos de saúde, a gente não está querendo falar só daquele lixo hospitalar, né, como é popularmente conhecido, mas também aqueles resíduos que são gerados por outros locais, né, por famílias que tem pessoas que precisam de acompanhamento da sua saúde, né, que vão gerar também resíduos hospitalares, que também pode contaminar o meio ambiente. Então, pensando que em decorrência de condições precárias de gerenciamento dos resíduos no Brasil, vão decorrer vários problemas que vão afetar tanto a saúde da população, que podem também, né, esses resíduos, se mal acondicionados, se não for feita uma destinação adequada desses resíduos, né, eles vão poder contaminar a água, vão contaminar o solo, vão contaminar a atmosfera, vão também ser locais de proliferação de vetores. Então, a gente precisa trabalhar, né, essa questão do gerenciamento dos resíduos dos serviços de saúde, e a enfermagem é uma das profissões que mais atua nesse âmbito, né? Quem realmente vai colocar em prática, principalmente dentro dos hospitais, dentro dos serviços de saúde, todo esse gerenciamento desses recursos, desses resíduos de saúde. Então, quando a gente pensa em resíduos dos serviços de saúde, geralmente as pessoas vão achar que é somente aquele lixo hospitalar proveniente de hospitais, proveniente de clínicas médicas, né? E desses grandes geradores de resíduos de saúde. Mas a gente precisa considerar também que esses resíduos também são gerados por outros indivíduos. São produzidos também por farmácias, por clínicas odontológicas, por clínicas veterinárias, né? Por assistência domiciliar, né? Pessoas que são internadas a nível domiciliar, também há essa geração de resíduos sólidos. Então, a gente precisa considerar também esses outros espaços onde esses resíduos são gerados, né? Necrotérios, instituições de cuidado de idosos, hemocentros, laboratórios, né, clínicos, laboratórios de pesquisa, instituições de ensino da área da saúde também. Então, são vários os outros locais onde esse lixo hospitalar, vamos dizer assim, onde esses resíduos sólidos contaminantes também vão ser gerados.
Então, todos esses espaços onde há essa geração de resíduos, eles precisam seguir as normativas existentes para o gerenciamento desses resíduos. Então, a gente tem atualmente a RDC número 222, de 28 de março de 2018. RDC significa Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa. Então, essa resolução, ela é normatizada, ela é pensada pela Anvisa, né, pela Agência de Vigilância Sanitária, que desenvolve, né, todas essas normativas que precisam ser observadas por todos os serviços de saúde que vão gerar resíduos sólidos, né, contaminantes, e dessa forma precisam atender a todos esses critérios vinculados nessas normativas, né? Então, atualmente a gente tem a normativa, o RDC 222, mas antes, né, essa aqui é mais atual, antes essas normativas eram geridas pela RDC 306. Então, se vocês encontrarem também a RDC 306, foi a primeira que foi criada. E agora a gente tem a atualização dela a partir da RDC 222. E também temos a resolução CONAMA 358, que vai classificar os resíduos naqueles grupos que a gente conhece. Grupo A, Grupo B, Grupo C, Grupo D e Grupo E. Mais à frente a gente vai falar sobre cada um desses grupos. Então, essas RDCs, né, essas normativas, elas vão constituir um conjunto de procedimentos de gestão que tem o objetivo de minimizar a produção de resíduos de serviços de saúde e proporcionar aos resíduos gerados um encaminhamento seguro, de forma eficiente, visando a proteção tanto dos trabalhadores quanto à preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente. Então, por esse motivo, a gente traz aqui, dentro da aula de política de educação ambiental, a questão do gerenciamento dos resíduos, porque erros, né, no gerenciamento desses resíduos vão ocasionar em poluição, em degradação do meio ambiente. E o enfermeiro, né, que geralmente é quem vai fazer a gestão dos serviços de saúde, seja na atenção básica, seja na atenção hospitalar, seja nesses outros espaços onde são produzidos o cuidado em saúde, o enfermeiro é que vai, de forma mais proeminente, gerenciar esses recursos. E o gerenciamento dos resíduos sólidos produzidos pelos serviços de saúde é uma atuação do enfermeiro e está vinculada aí essa questão de educação ambiental. E para que esses resíduos sejam gerenciados, todas essas instituições, elas precisam, né, criar, né, precisam pensar, formular o Plano de Gerenciamento de Resíduos e Serviços de Saúde, o PGRSS. Então, geralmente, vocês vão encontrar aí na literatura RSS, né, que são uma sigla para denominar resíduos e serviços de saúde, e o PGRSS, que é o Plano de Gerenciamento desses resíduos e serviços de saúde. Então, todas essas espaços que vão gerar resíduos de saúde precisam ter o plano de gerenciamento desses resíduos. Então, aqui eu trago de uma maneira bem resumida para vocês o manejo que é necessário ser implementado para o gerenciamento desses resíduos sólidos gerados pelos serviços de saúde. Então, essas ações, elas são pensadas dentro de um plano. Então, cada instituição vai pensar aí quais são os resíduos que são gerados por ela. Então, a depender do tipo de resíduo, ela tem que adequar o seu plano ao tipo de resíduo que ela gera. Mas, de forma geral, eles vão ter que atender todos esses passos que é vinculado por esse plano de gerenciamento dos resíduos. Ou seja, todos esses 9 passos aqui têm que ser contemplados pelo plano, né, de gerenciamento de resíduos de cada instituição, fazendo aí as adequações de acordo com o tipo de resíduo que é gerado pela instituição. Então, o primeiro passo dentro do manejo desses resíduos sólidos, né, esses resíduos dos serviços de saúde, trata-se da segregação. O que é essa segregação? É a separação dos resíduos no momento e no local de sua geração.
E para fazer essa segregação, a gente tem aquela resolução que eu falei lá para vocês, a 358 de 2005 da CONAMA, que vai classificar os resíduos de serviços de saúde nesses 5 grandes grupos: o grupo A, o grupo B, o grupo C, o grupo D e o grupo E. Então é essa normativa da CONAMA que vai classificar, e a segregação desses resíduos no momento e no local da sua geração deve ser feita levando em consideração essa classificação. Saliento para vocês que isso aqui é um conteúdo que cai muito nas provas de enfermagem, que cai muito nos processos seletivos, que cai muito, vai cair no ENAD também, com certeza. Então é mais um conteúdo que vocês precisam estudar, que vocês precisam conhecer, e que quando vocês forem atuar no serviço de saúde, se você for o gerente, né, se você for da gestão, se você for compor, por exemplo, o serviço de infecção hospitalar, você vai precisar conhecer essas normativas para poder atuar de forma adequada, né, prestando serviço de qualidade. Então, quando falamos em manejo dos resíduos dos serviços de saúde, a gente precisa considerar alguns passos, né, que estão descritos lá no plano de gerenciamento dos resíduos de saúde, que todos os serviços de saúde, que todas as unidades de saúde precisam implementar e adequar de acordo aí com os tipos de resíduos que são gerados por elas. Então, nesse sentido, nós vamos ter 9 passos que precisam ser considerados para realização desse manejo desses resíduos, né? E o primeiro deles trata-se da segregação, que é a separação dos resíduos no momento e local de sua geração. E para fazer essa segregação, para fazer essa separação, a gente precisa levar em consideração aquela resolução que eu falei para vocês um pouquinho atrás, que é a resolução do CONAMA 358, que vai classificar esses resíduos em 5 grupos. Então, mais aqui para frente eu vou trazer para você essas classificações. Então, esses grupos, eles precisam ser classificados e identificados de acordo com o que é estabelecido por essa resolução. Então, nós temos aqui, ó, no grupo A, né, são identificados pelo símbolo da substância infectante com rótulos de fundo branco e desenho em contornos pretos. Então, são aqueles sacos brancos, leitosos, onde a gente vai ter essa imagem que vai nos dizer que trata-se de um resíduo infectante do grupo A. Então, todos os resíduos infectantes do grupo A, né, que tenham aí fluidos corporais, sangue, né, que possam ser vias de infecção, precisam ser acondicionados nesses sacos brancos leitosos, fabricados em polietileno de alta densidade virgem. Então, são esses os materiais que precisam ser acondicionados, esses resíduos infectantes. Temos o grupo B, que são identificados através do símbolo do risco associado e com discriminação da substância química e frases de risco. Então, o grupo B precisa ser acondicionado em embalagens, né, que tem essa identificação do tipo de risco, né, tipo de contaminante químico que pode estar sendo armazenado naquela embalagem, com a descrição do tipo de substância química e frases de risco. Temos o grupo C, que são representados pelo símbolo internacional da presença de radiação ionizante em rótulos com fundo amarelo e contornos pretos, acrescido da expressão material radioativo. Então, quando se tratar de material radioativo, a gente precisa que as embalagens, que devem ser caixas blindadas, precisam ser identificadas com essa imagem. O grupo D, que é o grupo de lixo comum, né, resíduos comuns, podem ser destinados à reciclagem ou à reutilização. Quando adotada a reciclagem, sua identificação deve ser feita em recipientes e nos abrigos de guarda de recipientes, usando o código de cores e suas correspondentes nomeações, baseadas de acordo com a resolução CONAMA 275. Então, lembram-se daquelas cores? Vermelho para o plástico, vidro para o verde, verde para o vidro, azul para papel e amarelo para metal. Então, o lixo comum, especialmente gerado dentro das instituições de serviços de saúde, eles precisam também ser segregados, precisam ser separados
para que a gente possa fazer aí o destinamento, né, adequado para cada um desse lixo produzido. Produtos do grupo E são identificados pelo símbolo também do resíduo pérfuro cortante, então a gente vai ter o mesmo símbolo do grupo A, porém a gente vai ter aqui a descrição de tratar-se de resíduo pérfuro cortante. Então todos aqueles resíduos pérfuro cortantes, seja agulha, bisturi, seringa, tudo isso precisa ser descartado em local adequado. A gente utiliza, né, nas instituições de saúde o Descarpac, que é aquela caixa, como está aqui na imagem anterior, utilizada para fazer o descarte dos materiais pérfuro cortantes. Então aqui está o Descarpac, que é o que a gente utiliza. Então aqui a gente vai ter a imagem, né, a mesma imagem dos resíduos infectantes, mas a gente vai ter a descrição do Descarpac. E o acondicionamento, né, as embalagens que devem ser acondicionadas desses resíduos são sacos ou recipientes que evitem vazamento e resistam às ações de punctura e ruptura. Então, a depender do tipo de material, do tipo de resíduo que é gerado, a gente terá materiais, embalagens específicas para cada um, né? Se eu estou gerando resíduos infectantes, né, eu vou ter uma série de embalagens específicas. Então, para acondicionar, por exemplo, uma luva contaminada, eu posso utilizar os sacos brancos, leitosos. Agora, se eu for embalar, por exemplo, um membro do corpo, eu já preciso utilizar outras embalagens que sejam mais adequadas para isso. Então, a depender do tipo de resíduo que é gerado, a gente vai ter uma embalagem específica. E isso ele vai estar normatizado pela NRB da ABNT 10.004. Então, existe essa norma regulamentadora da ABNT que vai dizer qual tipo de material mais adequado para o tipo de resíduo que está sendo gerado. Então, aí, cada uma das instituições precisam, né, fazer essa sua adequação, saber quais são os resíduos que são gerados e, de acordo com essa norma da ABNT, fazer aí a compra das embalagens indicadas para cada um desses resíduos que são gerados. Mas, de maneira geral, durante o acondicionamento desses resíduos de saúde, algumas questões precisam ser consideradas, principalmente em relação à capacidade desses recipientes de acondicionamento, que devem ser compatível com a geração diária de cada tipo de resíduo. Então, o setor de gerência, né, que vai fazer esse manejo desses resíduos, eles precisam fazer um cálculo para que a quantidade de embalagem ela seja adequada ao número de resíduos gerados, né? Essas embalagens elas não podem ficar muito abarrotadas, a gente precisa considerar um nível máximo para o enchimento dessas embalagens, né? Esses resíduos sólidos, eles devem ser acondicionados em sacos resistentes à perfuração, ao vazamento, que sejam impermeáveis, né? Geralmente, para os resíduos infectantes, que são os mais produzidos dentro das instituições de saúde, a gente vai utilizar o saco branco leitoso, né? Que é confeccionado em polietileno de alta densidade virgem. Então a gente precisa desse tipo de material, né, destinado dentro dos hampers, né? A gente vai ver isso dentro das unidades de serviços de saúde hospitalares, né? Nas unidades básicas a gente tem esse tipo de local para o acondicionamento desse tipo de material. Deve ser respeitado o limite de peso de cada saco, além de ser proibido o esvaziamento ou seu reaproveitamento. Os sacos em coletores de material precisam ser laváveis e aqueles locais onde vão ser armazenadas as roupas infectantes, né, os hampers, eles precisam ser laváveis, né, para que a gente possa fazer a desinfecção desse local depois da retirada desse material. A tampa deve ser provida de sistema de abertura sem contato manual. Então, tudo isso são questões para a segurança do trabalhador. E os resíduos pérfuro cortantes precisam ser acondicionados principalmente naquelas caixas, né, nos Descarpacs, e a gente tem que levar em consideração o limite máximo de acondicionamento. A gente fala que o Descarpacs ele precisa o limite máximo de acondicionamento até 2/3 de sua capacidade.
né? Então a gente sempre vai encontrar aqui no Descarpac, né, essa tracejada aqui, que é o limite máximo que a gente pode encher esse recipiente, tá? Então, para que não fique, né, saindo para fora aí esses materiais perfuro-cortantes e poder causar um acidente, principalmente com a equipe de limpeza do hospital. Então a gente precisa cuidar não só da gente, mas também dos outros profissionais que vão interagir, que vão, né, fazer esse manejo junto com a gente, da enfermagem. Então essas são algumas questões que precisam ser consideradas aí em relação ao acondicionamento, levando em consideração tanto a segurança dos profissionais de enfermagem, mas também com a segurança dos outros profissionais que também vão fazer parte desse manejo, de forma direta ou indireta. A questão da identificação, né, a gente já conversou, já mostrei para vocês como cada um desses grupos, né, precisam ser identificados. Então, relembrando aqui, grupo A são os resíduos infectantes, sondas, curativos, luvas, bolsas de colostomia, então todos aqueles materiais que potencialmente infectados com líquidos corporais, com fluidos corporais, com sangue, devem ser descartados, né, em embalagens adequadas, geralmente os sacos brancos leitosos. Temos os resíduos químicos, né, que são substâncias químicas que são potencialmente perigosas para a saúde humana e para o meio ambiente, né? Então temos aí reveladores, fixadores de raio-x. Então são substâncias que são geralmente geradas dentro das instituições de saúde e devem ser descartadas em galões coletores específicos. Então esses resíduos químicos precisam ser descartados em embalagem adequada. Temos os resíduos do grupo C, que são os resíduos radioativos, né? Então, por exemplo, cobalto, lítio, e esses devem ser descartados em caixas blindadas. E o resíduo D, que são os resíduos comuns, já são aqueles lixos não contaminantes, né? Resíduos não contaminantes, como fraldas, frascos, garrafas, marmitas, copos de papel, copos de plástico. Então, são os resíduos comuns que dentro dos hospitais geralmente são descartados em sacos pretos, né? Mas preferencialmente precisam ser feita essa segregação também de acordo com aquelas cores, para a gente já fazer, né, a separação adequada desses resíduos. E o grupo E, que trata-se dos resíduos perfuro-cortantes, ou seja, agulhas, lâminas de bisturi, frascos e ampolas de medicamento, todos aqueles materiais que podem causar a perfuração, né? E eles devem ser descartados em coletor específico, geralmente o Descarpax, que é o que a gente utiliza dentro dos serviços de saúde. Então, é importante que seja feito esse manejo, né, a segregação, o acondicionamento e a identificação adequada desses resíduos de serviços de saúde. Depois a gente vai para o transporte interno. O que seria esse transporte interno? Trata-se do translado dos resíduos dos pontos de geração até o local destinado ao armazenamento temporário ou armazenamento externo com a finalidade de apresentação para a coleta. Esse transporte ele deverá ser feito considerando o roteiro que precisa ser elaborado antecipadamente, né, planejado antecipadamente, levando em consideração algumas questões, como por exemplo o horário, né? Então, essa retirada, esse transporte, ele não pode coincidir com a distribuição, por exemplo, dos alimentos, dos medicamentos. Então, para a gente não ter esse cruzamento. Além de a gente levar em consideração essas questões de horário, para não haver cruzamento entre materiais limpos e a retirada e o transporte de materiais infectantes, transporte interno, né, que vão fazer, né, a retirada e o transporte até o local onde vai ser armazenado, ele precisa ser de material rígido, que possa ser lavável, que seja impermeável, resistente ao processo de descontaminação, né? Então, a desinfecção, esse material tem que ser resistente a esses processos de descontaminação contínuas, né? Precisam ser providos de tampa articulada ao próprio corpo do equipamento e os cantos e as bordas precisam ser arredondadas e cada um desses carros de transportes, eles precisam ser identificados com o tipo de resíduo que ele está transportando, que ele está acondicionando. As rodas deles precisam ser revestidas de material que
que não faça muito ruído, né, que não faça muito barulho durante o transporte. E os recipientes com mais de 400 ml de capacidade precisam de uma válvula de dreno. Então, são algumas especificações, né, do tipo de carro de transporte desses materiais que também vão estar descritas nas normas regulamentadoras da ABNT e da Anvisa. Então, dependendo aí do tipo de material que você vai transportar, precisam ter, né, carros adequados e essa questão mesmo do gerenciamento dos horários, né, para o transporte interno desses resíduos, dos serviços de saúde. Depois a gente tem a questão do armazenamento temporário, que é realmente a guarda temporária desses recipientes, né, onde foram acondicionados os resíduos, em local próximo aos pontos de geração. Então, geralmente dentro dos hospitais ou dentro das unidades dos serviços de saúde, vai ser destinado um local onde vai ficar esse material armazenado por um tempo específico para depois a disposição final desse material. E depois, né, desse armazenamento temporário é realizado o tratamento, que é a descontaminação dos resíduos, ou seja, a desinfecção, a esterilização por meios físicos ou químicos realizada em condições seguras e eficácia comprovada no local de geração. Então, é feito esse tratamento antes de que esse material seja encaminhado para o armazenamento externo. E o armazenamento externo é basicamente a guarda dos recipientes desses resíduos até a realização da etapa de coleta externa, em ambiente exclusivo com acesso facilitado para os veículos coletores. Depois disso vem a coleta e o transporte externo, que é a remoção desses resíduos do abrigo de resíduos, né, de armazenamento externo, até a unidade de tratamento e disposição final. E por fim, é feita a disposição desses resíduos no solo, que são locais previamente preparados para receber esses resíduos e devem obedecer aos critérios técnicos, né, e operacionais da Resolução CONAMA 237 de 1997. Ou seja, para cada um desses passos, né, do manejo para o gerenciamento dos resíduos sólidos de saúde, existe uma normativa, existem passos sistematizados para que esse gerenciamento dos resíduos de saúde sejam feitos de maneira adequada a prevenir possíveis contaminações, tanto do meio ambiente, do solo, quanto dos seres humanos. Eu vou deixar para vocês um vídeo de uma aula do Telesaúde, em que há um maior detalhamento de cada um desses passos relacionados ao gerenciamento dos resíduos e serviços de saúde, para que vocês possam, né, se aprofundar um pouco mais em relação a essa temática. Né? São muitos detalhes, são muitas resoluções, são muitos passos que realmente a gente só consegue implementar a partir do momento que você realmente vai pôr em prática essas ações, né? Então a gente precisa conhecer que existem essas classificações, que existem esses planos, que existe essa questão do gerenciamento desses resíduos e que nós, como enfermeiros, precisamos conhecer essas questões para poder atuar em relação ao manejo adequado desse tipo de material. Vou deixar disponibilizado para vocês no AVA algumas leituras adicionais, né? Vou deixar também as resoluções, né? A RDC 306, a RDC 222. Vou deixar para vocês o documento do Programa Nacional de Educação Ambiental, para que vocês possam ler as diretrizes, os objetivos, as estratégias desse programa. Vou deixar algumas leituras para vocês em relação a essa questão da enfermagem no âmbito da educação ambiental, para que vocês possam se aprofundar um pouco mais nessa inter-relação entre saúde, meio ambiente e enfermagem como um ator social importante nesse contexto. Como atividade avaliativa dessa aula, eu vou deixar disponibilizado para vocês um questionário online no AVA sobre os resíduos sólidos dos serviços de saúde. Então, vai ser um questionário simples, de perguntas fechadas, para que vocês respondam aí
as principais questões relacionadas ao gerenciamento desses serviços, desses resíduos sólidos dos serviços de saúde, ok? Era isso em relação à nossa aula de hoje. Um grande abraço a todos.